Então, pessoa, você já está acostumada aqui na dinâmica do que eu faço e na análise dos textos em que eu proponho a ver o que dentro da minha visão não funcionou, o que dentro da realidade dos nossos corretores foi sinalizado como problema ou não. Mas eu acho que até esse momento nós não tínhamos ainda desbravado uma banca para entender qual é o entendimento da banca em relação à redação, de que forma ela foi avaliada, o que se passa nos bastidores da correção, o que existe de previsibilidade sobre os textos, até porque, claro, a previsibilidade a que você tem acesso é a minha, né? E ainda existem muitas crenças que eu tento derrubar todos os dias, e sei que nem sempre consigo, em relação ao que é a redação no cenário das provas, em relação à suposta liberdade que muitos sentem que têm para escrever o que querem, como bem entendem, para a realidade de, isso depende do corretor, eu acho que tá bom, então eu vou continuar assim. Tem essas resistências, esses pontos com os quais eu preciso de gladiar todos os dias para tentar trazer nota alta, né? Que é o propósito. Então, eu trouxe aqui duas redações hoje que já foram avaliadas pelas bancas com as informações mais precisas do espelho da redação. Ou seja, como é que esse texto foi visto, qual era a previsibilidade a respeito dele, o que precisaria ser argumentado, como você deveria ter feito, ou o que foi feito que gerou a nota assim assada. Vamos dar uma olhada nisso? Olha, antes de qualquer coisa, uma realidade com a qual eu não sei se você tem contato é que existe uma expectativa da banca. Só para a Fundação Carlos Chagas, que fez a prova do Tribunal Regional do Trabalho? Não. Qualquer banca, em qualquer processo de avaliação, tem essa construção de expectativa. Ou seja, já existe uma perspectiva a respeito de qual é o ideal de interpretação para cada candidato em relação ao tema e o quão próxima essa redação precisa estar para cumprir essa determinação. Ou seja, se você deu um de muito bonzão e escreveu a redação da forma como você bem entende, distante da expectativa da banca, você se ferrou. Porque existe uma expectativa e é preciso que a sua argumentação, a abordagem do seu texto, seja próxima dessa expectativa. Do contrário, nada feito, você está fora da proposta. Veja só, aqui há uma tradução explícita de como o tema deveria ser entendido. Veja, o tema da redação aborda a pergunta: é possível imaginar um futuro gratificante? Elaborada a partir da observação de que atualmente a felicidade e a perspectiva de um futuro promissor são cerceadas pela representação predominantemente distópica do futuro no âmbito das mídias culturais. Espera-se do candidato uma reflexão sobre como, por um lado, o presente molda a expectativa dos indivíduos, esperava-se isso aqui para o futuro, e por outro, sobre como as narrativas sobre o futuro interferem no presente, incitando ou desencorajando os indivíduos para tomadas de ações. Tá vendo? Fizeram uma pergunta no tema e eles já tinham uma resposta pré-estabelecida. Então, você vai começar a entender dentro da sua vida que redação não é um lugar para você manifestar opinião. Redação nada mais é do que uma questão aberta, para a qual já existe uma resposta. Assim como uma questão fechada, que você vai marcar A, B, C ou D. Aqui também já existe uma resposta pré-definida e, no fim das contas, ou você se aproxima dessa resposta, que foi já desenhada para que você escreva, ou você simplesmente está fora, sua vez partiu, sua redação vai ficar fraca, mal avaliada. Isso é decisivo. E aí, onde que está a referência sobre essa resposta aberta para essa questão que eles já querem que você responda? Isso está tudo previsto dentro da dinâmica dos textos de apoio.
Estou repetindo isso há um bom tempo e volto a dizer, você não pode se dar o luxo de construir uma redação negligenciando aquilo que o texto de apoio determinou como pauta temática, determinou como tese. Veja que na construção da expectativa definiram o que havia dentro de cada um dos textos de apoio para que você construísse a sua redação. Texto 1, Maria Prata observa que jovens adultos que antes apresentavam os maiores índices de felicidade têm sofrido com crescente pessimismo. Essa perspectiva é corroborada pelo texto 2, em que a música do Arnaldo Antunes exprime o pessimismo. Já Eliane Brum, no texto 3, chama a atenção para o fato de que a própria narrativa sobre o futuro influencia o modo como os indivíduos se portam diante dos problemas do presente. Então, isso que a banca resumiu sobre o que os textos de apoio dizem era sobre abordagens possíveis, abordagens aceitas dentro da sua redação. Escapou desse quadro de expectativa sobre essas abordagens possíveis, você escapou da chance de ser aprovado ou de ter uma nota considerável menos vergonhosa. Você precisa estar dentro disso. Aí veja, a partir da articulação dessas três perspectivas, com ênfase para a dimensão social e coletiva do drama por elas abordado, porque a expectativa de todas as bancas é que você entenda o tema da redação como um problema. Eu já estou falando isso há séculos e ainda me desafiam a aceitar, mas eu ainda vou falar mais uma vez. Toda a redação é sobre um problema social que transcenda a existência do indivíduo, ou seja, como impacta a vida das pessoas? Eu vou colocar isso que você tem que responder. Como impacta a vida das pessoas? Lá na introdução ainda, quando você vai se posicionar, é preciso que você responda a isso. Como impacta? Tá vendo? Então, espera-se do candidato mais do que uma previsão sobre o futuro ou propostas sobre como atingir o futuro promissor, uma reflexão acerca de como as narrativas e discursos sobre o futuro dialogam com a atuação dos indivíduos sobre o presente. Tá vendo? Então significa que essas abordagens possíveis do texto de apoio e esse problema social precisam obrigatoriamente já serem ditos desde a introdução do seu texto. E essas abordagens possíveis definem as teses, o que se espera que você coloque no desenvolvimento. Então, eu estou com alguns alunos me perguntando com frequência, como eu interpreto o tema? Já vou te responder, pelos textos de apoio. Você entende o que é a proposta do tema e que tipo de informação querem de você a partir do que o texto de apoio colocou ali. Porque o que está envolto nesses textos de apoio é ipsis literis, é exatamente o que querem que você coloque no desenvolvimento do seu texto e na abordagem do problema desde a introdução. Então, foque na frase do tema para você tirar as palavras-chave e foque nos textos de apoio para você entender o que esperam que você escreva. Os textos de apoio servem única e exclusivamente para isso. Você está vendo? Eu estou te provando. Não é uma situação só hipotética de um professor chato de redação cagando regra. Não! É uma definição pelas bancas. A banca define uma expectativa argumentativa. Ela define que tipo de leitura você pode fazer dentro do seu tema. Ela desenha o circuito todo da sua redação. Você precisa ficar atento ao que o texto de apoio te pede, define para você. Então, meio contraditório, mas você não pode ser um mau leitor quando você for escrever redação. A leitura dos textos de apoio, o entendimento de o que ele me falou que é problema, quais problemas foram abordados no texto de apoio, quais realidades ele sinalizou, existem causas, já existem respostas, porque a sua redação vai ser uma reprodução disso. Então, como se trata, que eu já estou dizendo para você, de uma questão aberta, você tem que ficar
com um alinhamento preciso a esses textos de apoio, para que a sua redação seja bem avaliada. Inventou, trouxe ideias da sua cabeça, outra perspectiva que destoe disso que já foi dito, acabou, esquece, ano que vem você tenta mais uma vez, a redação não vai funcionar. E olha só, para além disso, eles ainda levantam quais são pautas possíveis. Veja, de matrizes argumentativas que estão todas dentro das minhas aulas, já que eu não produzo aula tirada da cartola, das vozes confusas da minha cabeça. As minhas aulas são produzidas de acordo com a pauta argumentativa que é esperada nas redações. Sabe quando eu fico bravo que você usou ideias que eu não disse nas aulas? É por causa disso. Porque as ideias que você usou não são as ideias que vão ser aceitas. Ah, mas são as ideias que eu gosto. Faz um livro, escreve no Twitter, grava, faz um canal no YouTube feito eu, produz as informações para lá, mas não põe no texto. No texto, a expectativa precisa sobre a argumentação. Olha só, o ritmo imediatista da vida moderna, Anthony Giddens em todas as minhas aulas, que seja em função da precarização das condições trabalhistas, você já viu esse tema comigo, seja dos hábitos consumistas da sociedade capitalista, você já viu isso comigo também, reforçados pelos adventos das redes sociais, você já viu isso comigo também, escraviza a atenção das pessoas, debilitando nelas a capacidade de imaginar o futuro e, consequentemente, de atuar no presente e de transformá-lo. Estou esperando que você fale sobre isso, que estava em 10 das 11 aulas que eu já fiz nos últimos dias. O conformismo produzido pelas narrativas catastrofistas, que ao convencerem as pessoas de que não há nada a ser feito para evitar os problemas que se anunciam, como a hecatombe climática, você já viu crise climática comigo também, desmobilizam-nas e assim colaboram para a concretização dessas previsões. Alienação, em quantas aulas você viu isso comigo? É possível ainda argumentar sobre como as narrativas são instrumentalizadas por grupos políticos ou entidades coletivas, como grandes corporações, que operam a manutenção dessa passividade social em nome de seus próprios interesses. Né? A democracia do contentamento, você já viu comigo também. A ideia, consoante ao pensamento de Eliane Brum, quem que é Eliane Brum? Texto de apoio 3, estavam esperando que você usasse as ideias que ela abordou, tá vendo? De que a luta pelo futuro passa pela capacidade das pessoas de reimaginá-lo, de se afastarem do pessimismo conformista das narrativas hegemônicas. Ou seja, né, a capacidade de pensar conformismo, a gente já viu isso pra caramba também. Pode-se argumentar que a esperança, para além de um otimismo ingênuo e passivo, deve traduzir-se em ações concretas, num esperançar em luta pela criação de condições para um futuro melhor. Age, né? Tá vendo? São estas as principais abordagens para consideração da nota máxima. Espera-se do candidato um desenvolvimento coerente, bem estruturado dos argumentos, por ele mobilizados para a defesa do seu ponto de vista. Tá entendendo agora? Então, toda vez que você se questionar como eu vou entender esse tema, eu vou te responder, você leu a proposta? O que está no texto de apoio? Ah, tá falando assim, assim, assado. Então, é isso que é para você escrever. É sobre isso que é para você escrever. Agregando as informações das aulas que você assistiu. É assim que se faz redação. É assim que você lê o que a banca espera de você. No cenário do Enem isso existe? Com as 20 páginas. No cenário do seu concurso isso existe? Em todos eles. No cenário do vestibular isso existe? Em cada um que você for fazer. Então, há uma previsibilidade oriunda dos textos de apoio, vinculadas ao tema, a expectativa de que o tema seja mencionado e problematizado como uma pauta social, e que as abordagens levantadas no texto de apoio sejam um reflexo nas suas teses. Tá vendo? Agregada às matrizes argumentativas que o professor que vos fala produz semana após semana e fica implorando para você usar nas redações. É assim. Aí, claro, temos aqui a proposta, tá vendo? Texto, texto, texto. Olha o tamanico do texto, super fácil. O texto responde. O futuro precisa também se desinventar como conceito de futuro para voltar a ser imaginado. Sem contar que, se o recorte do tema é possível imaginar um futuro gratificante, as primeiras palavras que você vai colocar nessa redação são respostas de acordo com o texto.
Os textos mencionam que é possível. É possível imaginar um futuro gratificante, no entanto, essa possibilidade é retirada da vida de milhares de pessoas em função do contexto em que elas vivem, como a vivência nas redes sociais, como o imediatismo das suas ações, enfim, problematizando a questão. Então, era isso que era esperado, né? Então, tome muito cuidado. Esse candidato fechou a pontuação sobre o conteúdo, provavelmente ele leu as propostas do texto de apoio, ele fechou a estrutura da redação, muito bem, obrigado, e ele fechou a expressão, ou seja, nota máxima. Vamos dar uma olhadinha em como ele escreveu? Então, veio assim, né? O agravamento da crise climática, estava lá na expectativa, a crescente perda de biodiversidade, a ascensão de governos autoritários e a ameaça de uma terceira guerra mundial formam uma realidade que se mistura à distopia de uma zona literalmente cinzenta. Isso estava nos textos de apoio. Diante desse estado de coisas, parece haver um certo consenso quanto à impossibilidade de se sustentar qualquer otimismo. A pergunta do tema era: é possível imaginar um futuro gratificante? Impossibilidade de sustentar qualquer otimismo. Respondeu. Para não se renderem de vez ao discurso do fim dos tempos, com frequência as pessoas mais velhas depositam esperança nas próximas gerações, apareceu no texto de apoio também, ignorando que falar do futuro, e mais propriamente de um direito ao futuro, é tarefa do presente. Então, expandiu para a vivência em sociedade, do que as próximas gerações fazem e da vida em sociedade que ocorre. Tá vendo? A introdução dele já é um reflexo das abordagens possíveis levantadas dentro do texto de apoio. Por isso, a redação dele acabou tirando nota boa. E essa redação está recheada de problemas coesivos, faltam conectivos, falta uma estruturação mais clara na introdução que atenda a todos os aspectos, mas como a construção foi restrita ao alinhamento argumentativo dos textos de apoio e à expectativa da banca, os aspectos estruturais, esses mais leves, foram ignorados. Porque a tendência da banca é ignorar essas picuinhas gramatiqueiras e estruturais quando a abordagem do tema e do conteúdo está alinhada com a expectativa do que ela fez. Então, ele conseguiu trazer basicamente tudo. Olha, ele falou do alarmismo que estava no texto de apoio, ele falou sobre a situação do planeta que apareceu lá, da ansiedade climática, ele mencionou, deixe-me ver o que é mais, das transformações sociais, do entendimento mais amplo, o futuro extrapola a dimensão individual para colocar a questão da sociedade de forma mais abrangente. Então, com isso, ele conseguiu tirar nota alta, tá vendo? Então, atender a esse nível de expectativa está acima de qualquer outra coisa. É o que se espera que façam. Por isso eu bato tanto nessa tecla já afundada nas nossas aulas. Obediência a texto de apoio, somada à obediência ao recorte temático, são a salvação dos seus textos. É o que você precisa fazer. Mesmo com a estruturação falha, com problemas gramaticais, ainda assim a redação pode ficar com a melhor nota imaginável. Você está dentro do tema, você abordou a bagagem que esperavam que você abordasse. Eu trouxe aqui uma outra redação com esse mesmo processo de um candidato que pecou um pouquinho mais, ó. Conseguiu pouco mais da metade em relação ao conteúdo, perdeu. Aí, se o conteúdo já está fraco, tá vendo que eles descem a mão na estrutura, né? Enfiam a mão na pontuação e tiram quase tudo. Só a expressão, que é a base em relação à gramática, é que foi mais bem atendida. Mas veja só, aqui na verdade o texto é um pouco ruidoso por uma letra difícil, né? O início dos parágrafos ficou até difícil de perceber. Vamos ver pela introdução se ele alcança a expectativa. Veja só, a discussão sobre o futuro é inerente ao ser humano e à sua consciência. Trata-se de um conceito multifacetado e bastante subjetivo. Não respondeu. O tema é uma pergunta. A pergunta era: é possível imaginar um futuro gratificante? Responde se é possível. Apesar de o fim do mundo ser um tema
atemporal, né? Como, por exemplo, os povos mais antigos o associarem à passagem de um meteoro. Desse modo, a pauta sobre, estou com dificuldade de entender essa palavra, a hecatombe da Terra em nossa época ganhou um significado mais científico, cabendo assim discorrer a respeito da crise climática e sobre a percepção de futuro. A crise climática estava lá, mas olha só, é uma questão, senhor. Responda. É possível? Não é possível? Por que não é possível? Por que é possível? Não respondeu. A gente já sabe que a discussão é comum. A gente já sabe que o tema é importante. Mas a gente precisa de respostas. E aí, a base sobre o futuro nessa redação foi meio que esquecida para passar para os problemas da vida moderna, da crise do clima, da escassez de água. Cadê o futuro? O futuro não apareceu, que era a palavra do tema, tá vendo? Então, falam sobre, o fim da infância, né? O que mais? Só, tá vendo? Distanciou da base que era a expectativa da banca sobre trazer as abordagens possíveis que os textos de apoio traziam, e aqui no caso dele ele escapou do tema. É uma questão aberta, mas tema. É uma pergunta? Responda. Tem palavras-chave? Use. Posicione-se. Problematize. É uma crise social, por quê? Nesse caso, infelizmente, não veio. Então aí a pontuação ficou afetada no conteúdo, era essa de cá, né? Ficou afetada no conteúdo, ficou um pouco, quase metade, e no gênero, porque afeta muito o gênero não ter colocado um posicionamento claro a respeito do tema. Então, é bom, é ruim, é válido, é inválido, posicione-se. Do contrário, sua redação sempre vai ter problemas. E esse posicionamento claro em cima das abordagens que o texto de apoio mencionou. Conseguiu entender um pouco melhor sobre isso? Quais são as dúvidas que surgem para você em relação a isso aqui? Você quer que eu desenvolva uma redação junto com você, usando essa abordagem, para você ver como ficaria? Me conta o que você acha melhor. Você quer fazer e me mandar para eu desenvolver nessas aulas? Manda aqui para mim seu palpite e eu vou ficar de plantão te esperando. Combinado?